Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: 2. Vamos ler? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para terminar, é o 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos fechar os nossos olhos. Curva a cabeça, faça a tua oração. Senhor, fale conosco nessa noite. Esta é a hora, Senhor, de nós sermos ministrados pela tua palavra, ministrados ao Senhor pelo teu Espírito Santo. Revela, Senhor, o teu querer para as nossas vidas. Nos faça, Senhor, compreender, nos faça entender, Senhor, qual é o teu propósito para as nossas vidas, através dessa palavra. Venha nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com bastante alegria? Amém. Geralmente, datas assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, datas festivas, comemorativas, eu procuro sempre pregar uma mensagem que tem a ver com o tema. Então, no Dia das Mães, geralmente eu prego mensagens sobre mulheres que foram mãe na Bíblia, e a maternidade foi uma coisa tremenda. Então eu prego sobre Ana, prego sobre Maria, prego sobre Sara, sobre Rebeca, prego sobre essas mulheres. Mas essa semana eu não consigo pregar sobre as mulheres, com todo carinho, com todo respeito, eu não consigo, por tudo que está acontecendo, e pelo tanto de perguntas que as pessoas têm me feito acerca da tragédia que está acontecendo aqui no sul do Brasil, para ser de forma mais específica, no estado do Rio Grande do Sul. Várias pessoas chegaram para mim e perguntaram: pastor, qual que é o propósito disso? Por que está acontecendo isso? Ou por que Deus está permitindo tudo isso? Por que essa tragédia? E são tantos porquês, são tantos questionamentos, e mais do que isso, eu tenho visto nas redes sociais, principalmente, vários pastores, pastoras, profetas, sei lá, um monte de gente falando tantas coisas. E eu concordo com algumas coisas que eu tenho visto, mas outras coisas eu me assusto, porque não tem sentido, biblicamente ou teologicamente, se você quiser falar, não faz sentido nós pensarmos da maneira que algumas pessoas têm colocado. Eu sou dono da verdade, mas você olhar para uma situação como essa e você fazer julgamentos acerca disso sem estar fundamentado aqui, na palavra de Deus, você comete alguns erros. Então, eu não li Jó por acaso. Esse livro ele faz muito sentido para esse momento, porque o livro de Jó, para quem não conhece a história de Jó, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de Jó. O livro de Jó fala de uma tragédia também. O livro de Jó fala de um homem que era um homem justo, fiel a Deus, um homem que obedecia a Deus, e a tragédia veio na casa dele. Se você não conhece o livro de Jó, eu vou falar para você hoje desse livro, e alguma coisa eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. São 42 capítulos, e os primeiros 2 capítulos do livro de Jó é o próprio Deus falando de Jó. Se você não conhece, escute. Lá no primeiro capítulo, Deus fala que Jó era um homem fiel, era um homem temente, era um homem que servia a Deus com sinceridade, era um homem que fazia a vontade de Deus. Ou
seja, o próprio Deus fala, esse daqui, ele é um homem, se fosse hoje em dia, é um cristão de verdade, é um servo de Deus. Então, quando Deus fala de Jó, aparece uma conversa de Deus num lugar celestial, com os filhos de Deus ali, nós entendemos que são os anjos, e aparece um personagem que é o diabo. Então algumas pessoas falam assim, o diabo não existe. Ontem uma pessoa me perguntou isso: pastor, o diabo existe? Eu falei, existe. Pastor, o inferno existe? Eu falei, existe também. E o diabo tenta fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, que o inferno existe. Mas ele existe sim, é bíblico. E tem gente que acha que ele pode até existir, mas está preso. Não está preso. Percebe que quando ele aparece perante Deus, ele estava livre. E Deus perguntou para ele, de onde que você vem? O que ele respondeu? Rodear a terra. Então ele está solto. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então ele está solto. E diz a Bíblia que Deus fala, você viu meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, reto, homem que me teme, que me serve. E o diabo responde, mas também até eu. O Senhor cercou Jó de bens. É rico. A Bíblia fala que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era um dos homens mais ricos do mundo. Tem bens, tem casa, tem 10 filhos. São 7 homens, 3 mulheres. Ele é um homem que está com a vida tranquila. Como que ele não vai te servir? Toca nos bens dele. Toca no dinheiro, na casa, nos bens. Ele vai te negar. E Deus falou, então pode tocar. Pode tocar. E diz a Bíblia que Jó perdeu tudo. Quem entendeu? Diga amém, queridos. Capítulo 1 vai dizer que ele perdeu tudo. Os seus bens, as suas fazendas, todos foram destruídos. Os seus filhos estavam numa casa fazendo uma festa, comemorando, festejando. Diz a Bíblia que o telhado cai. E os 10 filhos de Jó morreram no mesmo dia, no mesmo episódio. Capítulo 1. E a Bíblia fala que Jó não negou a Deus, não reclamou, não blasfemou contra Deus. No capítulo 2, o diabo aparece perante Deus e fala assim, toca na saúde dele. Porque se tocar na saúde, ele não vai permanecer, ele vai negar o teu nome. E Deus falou, pode tocar, só não tira a vida dele, porque a vida dele me pertence. Olha que coisa interessante, queridos. Deus permitiu, Jó perdeu a saúde, pegou uma doença, pegou um mal no seu corpo, e a Bíblia fala que ia da sola do pé, da planta do pé dele, até o alto da sua cabeça. Ele se coçava com um caco de telha. Imagine só. E a Bíblia diz que ele não negou a Deus, ele permaneceu fiel ao Senhor. A sua esposa falou, nega, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó permaneceu fiel. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Posso dar um amém, queridos? Ficou fiel. Desde o capítulo 3 até lá frente, até o 37, é um diálogo de Jó com seus amigos. Existiam 3 amigos mais citados no livro: Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparece um quarto chamado Eliú. E esses amigos temiam a Deus, e eles começam a fazer questionamentos a Jó, dizendo, Jó, o que está acontecendo com você? Jó, você deve ter algum pecado oculto. Você está passando por essa tragédia porque você está fora da vontade de Deus. Você deve ter alguma coisa escondida aí na tua vida que ninguém sabe, e por isso está passando todo esse aperto na tua vida. Por que você não se converte? Por que você não se posiciona? Mas Jó não estava fora da direção de Deus. Jó, pelo contrário, ele estava na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Daí entra a minha pregação. Daí entra o tema da minha mensagem de hoje. Por que essa tragédia aconteceu no Rio Grande do Sul? E eu tenho ouvido pelo menos 3 respostas para essa tragédia. Quantas respostas eu disse? 3 respostas. E a primeira resposta que as pessoas estão falando: eles estão passando por isso porque é um castigo de Deus. Castigo de Deus.
É Deus castigando esse povo. E tem até fundamento. Eles estão fundamentando. Quem responde isso? Rio Grande do Sul, existem pelo menos 87 municípios, 87 cidades que não tem uma igreja evangélica. Rio Grande do Sul é um dos lugares mais difíceis de se implantar uma igreja. Abre igreja, fecha igreja. Abre igreja, daqui a pouco ela fecha. Daqui a pouco o pastor desiste. Porque não é fácil igreja, irmãos. Não é fácil. O pastor desiste. Então o Rio Grande do Sul é um lugar difícil de pregar. Dizem que o Rio Grande do Sul é um lugar que existem vários terreiros, vários centros espíritas. Vários. Pessoas que são espíritas, pessoas de religião de matriz africana, pessoas que não sei o que, servem outros deuses, outras divindades. E por isso Deus está castigando esse povo. Daí eu penso nessa possível resposta e eu entro em crise. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus ele é justo. Deus ele é justiça. Quem acredita nisso, diga amém. Deus é amor demais. E ele é justiça. E Deus, entenda, não existe um nível. Ele é bem amor, bastante amor e só um pouquinho de justiça. Ele é completo. Ele é amor, mas ele também é justiça. E eu concordo com isso. Só que quando a Bíblia fala de juízo, a Bíblia fala que o juízo vai acontecer. E eu acredito. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu acredito no juízo. Mas esse juízo, a Bíblia fala que ele se chama juízo final. Então Deus vai julgar duas vezes. Então Deus está agora julgando, e lá no juízo final Deus vai julgar de novo. O criminoso ele é julgado então agora e depois também. Quem está entendendo, diga amém. Então é difícil nós pensarmos em juízo e castigo de Deus, porque Deus está castigando agora e castigando depois lá no final também, e vai castigar o inferno essas pessoas. Castigo. Por que Deus não castigou aqueles que estavam lá na Copacabana semana passada? Show da Madonna, orgia, pornografia, sexo explícito, uma coisa terrível. Por que Deus então não castigou eles lá em Copacabana? Porque eles mereciam castigo também. Quem entendeu, diga amém. É difícil pensar no castigo, porque eu estou sabendo de crianças boiando naquela água suja. Será que tem crente que perdeu a casa lá, querido? Sim ou não? Sim. E por que Deus permitiu? Mas não é justiça? Se é justiça, Deus então passou do ponto. Porque tem inocente morrendo, tem velhinho morrendo, tem velhinho no telhado, tem velhinho morrendo lá no Rio Grande do Sul, crianças morrendo, servos de Deus morrendo, pessoas que estavam no hospital tratando do câncer morrendo. Por que Deus então permite isso? Então eu particularmente não creio que seja castigo. Eu descarto essa opção de castigo, porque se for castigo, Deus então está sendo injusto com pessoas que são inocentes nessa situação. A segunda possibilidade que as pessoas dizem é o diabo. Isso é o diabo, pastor. Essa tragédia foi o diabo que fez. Mas o diabo, queridos, ele existe. Quem está entendendo? Diga amém. Ele existe. Mas o diabo, ele é um agente. O diabo só tocou em Jó porque Deus permitiu que ele tocasse. E Deus falou: você vai tocar, mas você vai tocar até aqui. Na vida dele você não vai tocar. Então o diabo existe? Existe. Mas se eu digo que é o diabo, eu estou dizendo que o diabo é um agente livre, que faz o que quer. Você acha que ele faz o que ele quer? Se o diabo pudesse, ele derrubava essa igreja em cima de mim, em cima de você, nesse exato momento. Se o diabo pudesse, ele acabava com todos os servos de Deus que existem na face da terra. Se ele pudesse, ele faria alguém matar todos os crentes fiéis a Deus hoje. Por que ele não faz? Porque ele é um agente de Deus. Ele só faz aquilo que
Deus permite. Se eu estou dizendo que o diabo fez isso, eu estou dizendo que ele passou por cima da autoridade de Deus, e ele é livre para fazer o que ele quer, e ele não faz o que ele quer. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então eu também não creio que seja o diabo. E existe uma terceira possibilidade, mais racional. E essa é bem interessante, porque ela culpa o homem no seu livre-arbítrio. O homem que não cuida do seu ecossistema. O homem que constrói onde não podia construir. O homem que faz com que a natureza que ele serve, que a natureza seja exterminada. Então a culpa seria do homem. E eu acho interessante essa resposta, porque o homem, de fato, se você não cuidar da sua saúde, você pode morrer. E não vai ser culpa do diabo. Se você não cuidar da sua saúde, você morre. Se você não tomar cuidado quando você for atravessar a rua, você pode ser atropelado, e não tem nada de diabo. Se você não se alimenta corretamente, se você não dorme corretamente, se você não faz isso ou aquilo para cuidar da tua saúde, você está se autodestruindo. Se você não cuida da natureza, acontece o que está acontecendo. Aquecimento global. Então, se eu digo que é o homem, faz sentido, porque o homem, ele é responsável de cuidar dessa casa comum chamada natureza. E se ele não cuida, ele acaba vivendo o resultado do seu descuido da natureza. Quem está entendendo, diga amém. Então faz sentido pensar na responsabilidade do homem. É o homem que não cuida? É o homem que constrói uma casa no lugar que não podia construir? É o homem que quer mudar o fluxo de um rio? É o homem que quer fazer com que a natureza simplesmente viva ao seu dispor, mas ele não cuida dos mananciais de água? Ele joga esgoto onde não pode jogar, ele vai lá e coloca a poluição onde não podia existir poluição, e ele destrói, ele se autodestrói. Então existe uma responsabilidade do homem sobre a natureza. E a maior parte das tragédias que nós temos visto na natureza, resultado do mau cuidado dos homens. Quem entendeu, diga amém. Amém. Daí levanta uma outra questão, que também me fizeram: pastor, mas tudo isso é um sinal que Jesus está voltando? Será que é um sinal? Será não? É certeza que Jesus está voltando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A chuva do jeito que está, a seca do jeito que está, rumores de guerra como nós estamos vendo lá em Israel, como nós estamos vendo na Ucrânia, na Rússia, na Palestina, essas guerras, esses rumores de guerra, uma possível guerra nuclear, isso são